Eu não posso ficar olhando muito, senão eu dou risada, velho. Então, aí também você complica, né? Não, eu vou falar como se tivesse vários Daniel aqui, então. Tá, isso, imagina. Mas eu não vou ficar olhando pro lado, assim, né? Senão... Vamos lá, eu vou te dar um toque. Beleza. Vou começar, então. Calma aí. Pensei demais. Paz e bem, eu sou o Frei Leonardo, sou franciscano conventual. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a terceira carta de Santa Clara a Inês de Praga. Bom, se você chegou nesse vídeo, provavelmente já conhece quem sejam essas personagens, Clara e Inês. Clara, uma cidadã da cidade de Assis, era da nobreza, mas por seu desejo forte de se entregar numa vida doada a Jesus, também seguiu os passos de Francisco e se tornou a mulher que é a primeira mulher franciscana. Inês também é uma mulher que veio da nobreza na época medieval, porém é da Boêmia, filha do rei Ottokar, uma princesa. Recusou muitos convites de casamento, inclusive para imperadores, para também seguir como Clara os passos de Francisco no seguimento a Jesus Cristo. As duas jamais se encontraram geograficamente, pois uma estava em Assis e a outra em Praga, que hoje em dia é conhecido como a República Tcheca. Porém, mesmo que não se conhecessem, partilhavam da mesma ideia, do mesmo ideal franciscano. As duas eram damas pobres de São Damião. Elas trocavam muitas correspondências. Na primeira e na segunda, nós vemos como esse relacionamento vai se tornando cada vez mais forte. E nessa terceira, se torna mais forte ainda. Para entendermos um pouco o contexto em que se passa essa carta, devemos entender outro personagem que se relaciona com elas, o cardeal Ugolino. Esse cardeal é muito importante para a história de São Francisco e de Santa Clara, pois ele era o cardeal protetor das irmãs, protetor dos franciscanos. Era amigo de Francisco, amigo de Clara. Tinha uma relação muito boa e queria cuidar deles. Esse cardeal, com o passar do tempo, acabou se tornando Papa, o Papa Gregório IX. Então, ele conhecia Inês, conhecia Clara e se relacionava com elas de uma maneira muito boa. Porém, no contexto em que essa carta se passa, parece que estavam havendo alguns conflitos entre eles no que se diz a respeito do estilo de vida em que as irmãs deveriam viver. Essa carta é atribuída ao ano de 1238. Mas o que aconteceu nesse ano, que é de tão importante para que Clara tivesse escrito para Inês? Bom, nesse ano, nesse contexto, próximo a esse período, o Papa havia promulgado algumas cartas, alguns documentos em relação às irmãs. Uma carta de um ano anterior, de 1237. Por ele ter uma formação beneditina, cisterciense, ele acaba impondo às irmãs do mosteiro de Praga e dos mosteiros da Ordem de São Damião uma regra ugoliniana, que nada mais é do que a regra de São Bento. Essa regra impunha para as irmãs a abstinência total de carne. Isso, de certa forma, não foi muito bem acolhido naquele período, pois a forma como as irmãs viviam não condizia com essa forma de vida beneditina, mas sim uma forma de vida nova que estava crescendo, que era o franciscanismo. Mas, antes disso, antes desses conflitos, também é possível ver a relação boa entre eles. Inês também pede ao Papa o privilégio da pobreza. O que seria esse privilégio da pobreza? A grosso modo, esse privilégio seria o fato das irmãs não serem obrigadas a receber propriedades, a ter propriedades no nome, para que assim possam viver uma forma mais intensa o carisma franciscano, de uma forma mais intensa a entrega como Jesus Cristo viveu, como peregrino e estrangeiro nesse mundo. A partir disso, então, Inês também recebe o privilégio da pobreza. Clara também recebeu esse privilégio em 1228.
Inês, como eu havia dito, não havia concordado muito bem com esta regra beneditina dentro dos mosteiros franciscanos. E escreve para o Papa pedindo para que essa regra não entre em êxito, mas sim uma regra mais próxima à regra em que elas viviam. Porém, na carta Angelis Gaudium, que foi escrita em maio de 1238, o Papa recusa esse pedido de Inês. Então, isso pode ter causado uma certa frustração em Inês. Clara e Inês se relacionam nesse período, através dessas cartas, através desses escritos. Porém, nós não temos certeza se Clara estava totalmente conhecida desses assuntos, se ela conhecia realmente todos esses aspectos que estavam sendo tratados. Como nós sabemos que foi do ano de 1238, ela já sabia que essa questão da abstinência de carne já havia entrado em êxito nos mosteiros. Porém, ainda não sabemos exatamente se ela sabia da recusa do Papa ao pedido de Inês. Porém, o modo como a carta é escrita retrata muito como essa relação entre elas é uma relação de consolo. Mas também Santa Clara, no conteúdo dessa carta, expressa não só palavras de consolo, mas de muita alegria, visto os progressos que Inês tem tido no seguimento de Jesus Cristo. Bom, enfim, vamos começar a leitura da carta e comentando passo a passo daquilo que nos interessa. Clara começa a carta da seguinte forma: Clara, humílima e indigna servidora de Cristo, e serva das senhoras pobres, a reverendíssima Senhora em Cristo, sua irmã Inês, a mais amável de todos os mortais, irmã do ilustre rei da Boêmia, e agora irmã e esposa do sumo rei dos céus. Desejo-lhe as alegrias da salvação e o melhor que se possa desejar no autor da salvação. Dois pontos interessantes aparecem nesse parágrafo. O primeiro diz respeito quando Clara diz: a mais amável de todos os mortais. Aqui, como eu havia dito, elas nunca haviam se encontrado, mas nessa carta já percebemos como Clara trata ela com muito carinho. E também quando diz: irmã e esposa do sumo rei dos céus. Como Inês já havia recusado muitos convites, inclusive do imperador da Alemanha, de casamento, agora ela é vista como esposa não de qualquer homem, de qualquer mortal, mas sim do modelo mais perfeito de humanidade, que é Jesus Cristo. No parágrafo seguinte, ela diz: tenho a maior alegria e transbordo com a maior exultação no Senhor, ao saber que está cheia de vigor, em boa situação e obtendo êxitos no caminho iniciado para obter o galardão celeste. Ouvi dizer, e estou convencida de que você completa maravilhosamente o que falta em mim e nas outras irmãs, para seguir os passos de Jesus Cristo, pobre e humilde. Nesse parágrafo, pode-se entender que Clara estava falando do privilégio da pobreza, pois ela está com muita alegria nesse passo a mais em que Inês tenha dado, provavelmente relacionado a esse privilégio. E depois, ela expressa um pouco mais daquela experiência religiosa mais profunda dela e cita também o apóstolo Paulo. Eu me alegro de verdade, e ninguém vai poder roubar-me esta alegria, porque já alcancei o que desejava abaixo do céu. Vejo que você, sustentada por maravilhosa prerrogativa de sabedoria da própria boca de Deus, já suplantou impressionante e inesperadamente as astúcias do esperto inimigo, o orgulho que perde a natureza humana, a vaidade que torna estultos os corações dos homens. Vejo que são a humildade, a força da fé e os braços da pobreza que levaram a abraçar o tesouro incomparável escondido no campo do mundo e dos corações humanos, com o qual compra-se aquele por quem tudo foi feito do nada. Eu a considero, num bom uso das palavras do apóstolo, auxiliar do próprio Deus, sustentáculo dos membros vacilantes de seu corpo inefável. Quem vai dizer, então, para não exultar com tão grandes, admiráveis alegrias?
Por isso, exulte sempre no Senhor, também você, querida. Não se deixe envolver pela amargura e o desânimo. Senhora amada em Cristo, gozo dos anjos e coroa das irmãs. Aqui nós já começamos a perceber essas tais palavras de consolo de Clara. Ela diz para que Inês possa se desfixar desses problemas, daquilo que frustre ela, mas que ela consiga colocar o olhar em Jesus Cristo novamente, que ela possa se alegrar nele. Até interessante, ela usa a palavra gozo dos anjos, ou alegria dos anjos. Esse era o título da carta em que o Papa havia recusado o pedido de Inês, Angelis Gaudium. Agora aparece novamente aqui em Clara, mas não com uma tonalidade de fracasso ou de frustração, mas sim de esperança e de alegria para sua irmã. Ponha a mente no espelho da eternidade. Coloque a alma no esplendor da glória. Ponha o coração na figura da substância divina e transforme-se inteira pela contemplação na imagem da divindade. Esse ponto é muito importante nessa carta, pois Clara coloca uma metáfora. Ponha a mente no espelho da eternidade. Que tipo de espelho é esse em que Clara está falando? O espelho aqui está muito relacionado à questão da contemplação. Quando você olha no espelho, você tem um contato contemplativo, um contato visual com aquilo que se enxerga. No caso, a pessoa enxerga-se a si mesmo num espelho comum. Mas aqui trata-se de um espelho da eternidade, um espelho cheio de virtudes, ou, da melhor forma que pode se dizer, das melhores virtudes. Esse espelho aqui, no caso, ela diz realmente que é a imagem da divindade, a imagem do Cristo, que ela possa então focar nesse espelho. Aqui entendemos um pouco como Clara vê esse conceito de contemplação. Para ela, é visual e, ao mesmo tempo, transformador. Porque quando nós nos olhamos no espelho, quando acordamos ou quando vamos nos arrumar, é sempre para corrigir alguma coisa que queremos, para pentear o cabelo, escovar os dentes, fazer qualquer coisa. O espelho serve para isso, para que a gente possa, através dele, melhorar aquilo que não estamos gostando. Mas aqui não é nesse sentido estético, mas se trata de um lado mais espiritual e forte, que não deixa também de transformar isso corporeamente. Depois, Clara continua. E agora entraria um tópico muito importante. Vai aparecer algo muito interessante para a espiritualidade franciscana, que é a figura da Virgem Maria. Desse modo também, você vai experimentar o que sentem os amigos quando saboreiam a doçura escondida, que o próprio Deus reservou desde o início para os que o amam. Deixe de lado tudo que neste mundo falaz e perturbador, prende seus cegos amantes e ame totalmente o que se entregou inteiro por amor. Aquele cuja beleza o sol e a lua admiram, cujos prêmios são de preciosidade e grandeza sem fim. Falo do Filho do Altíssimo, que a Virgem deu à luz, permanecendo virgem depois do parto. Prenda-se a sua docíssima mãe, que gerou tal filho, que os céus não podiam conter, mas que ela recolheu no pequeno claustro do seu santo seio e carregou no seu regaço de menina. Aqui a imagem de Maria se faz muito importante para as irmãs. Um dos primeiros tópicos que Santa Clara aborda é a virgindade de Maria, que permaneceu virgem antes e depois do parto. Isso é muito importante, porque a virgindade aqui para Santa Clara é sinônimo de fecundidade, no sentido mais comum que se pode ter numa vida religiosa, fecundidade. A virgindade, para um religioso consagrado, ela não é sinônimo de morte, de que não vai ter filhos, mas sim de que nesse ventre, onde não pode ser gerado filhos carnais, possa ser gerado filhos espirituais. Ou melhor ainda, que se possa ser gerado o próprio Cristo como foi gerado no ventre de Maria. Aqui também ela usa a palavra claustro, mas que ela recolheu no pequeno claustro do seu santo seio. Aqui, essa figura de Maria entra com muito destaque
dentro da espiritualidade franciscana. Porque na espiritualidade franciscana, Maria é muito ressaltada na questão da pobreza e de sua humanidade, mas também da questão da maternidade. Claustro aqui para ela não está no sentido de clausura em que as irmãs viviam, mas sim nesse pequeno seio de Maria, no pequeno ventre de Maria, aqui foi gerado o Salvador. Nem os céus poderam conter o Filho de Deus, mas o ventre daquela que era humilde, pobre, pôde acolhê-lo. Ela continua: quem não tem horror das insídias do inimigo do homem, que pela tentação de glórias passageiras e falazes tenta aniquilar o que é maior do que o céu? Pois é claro que, pela graça de Deus, a mais digna das criaturas, a alma do homem fiel é maior do que o céu, pois os céus, com as outras criaturas, não podem conter o Criador. Só a alma fiel é sua mansão e sede. E isso só pela caridade, que os ímpios não têm, pois, como diz a verdade, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e nós viremos a Ele, e nele faremos nossa morada. Então aqui fica um aspecto não só de Maria, mas também de como Jesus quis se fazer menor. Os céus não puderam acolhê-lo, mas uma pessoa simples, um ser humano que não tinha nada mais para oferecer, mas tinha essa questão da caridade. Então a alma do homem fiel é maior do que os céus para Deus, porque esse sim pode contemplá-lo, esse sim também pode amá-lo. Aqui eu abro um pouco um parênteses que pode ajudar um pouco nessa reflexão. Geralmente, na literatura de fantasia, tanto em filmes como nos livros, existem, como nas histórias de Alice no País das Maravilhas, Crônicas de Nárnia, O Mágico de Oz, sempre existe um ser humano em contato com um mundo totalmente diferente. Um mundo onde ocorre tudo que é impossível ocorrer no mundo real. Esse mundo se abre para esse ser humano. Muitas vezes esse ser humano é chamado, como ocorre em Alice no País das Maravilhas. O coelho faz com que ela entre dentro de uma toca e entre em contato com um mundo nunca visto. O que acontece nesse sentido é que, apesar desses mundos de fantasia serem cheios de guerreiros, criaturas mágicas, feiticeiros, criaturas muito poderosas, ele sempre busca se depender de um ser humano que não tem nada a oferecer. Geralmente, esses filmes sempre tratam de uma figura de uma criança, não apenas por ser realmente uma história que seja destinada ao público infantil, mas porque a criança realmente é essa pessoa que não tem nada a oferecer em relação aos outros.
Porque a criança não é forte como guerreiro, nem tem nenhum dos poderes. É um ser humano como qualquer outro e ainda mais, indefeso e inocente. Porém, esse mundo busca depender dele. E como isso acontece? Muitas vezes nessas histórias, o personagem se acha incapaz diante daquele mundo. Não se vê a possibilidade, como acontece também num filme que eu acho muito interessante, chamado A História Sem Fim. Bastian é um garotinho meio gordinho que apanha dos outros e roubam seu dinheiro, porém, um mundo inteiro de fantasia depende do sim dele, depende da vontade dele. Bastian, por que não segue os seus sonhos, Bastian? Mas eu não posso! Eu tenho que manter os pés no chão! Fale o meu nome. Bastian! Salve-nos! Por favor! Está bem! Eu vou falar! Eu vou salvá-los! Eu seguirei o meu sonho! Bastian, você quer salvar o mundo de fantasia? E ele diz que sim, mesmo sem saber o que vai acontecer. Dessa forma, a figura de Maria parece relacionar bastante com isso. O chamado dela, o sim dela, referente a um mundo totalmente desconhecido, de um Deus que quis se revelar. É longe de um discurso moralista, porque é Deus quem a tornou capaz. É pela graça de Deus que ela pôde conhecer. Então, dessa forma, Deus quis depender de seios humanos. Deus quis depender dos cuidados de Maria, que era uma mulher 100% humana. Então, esse aspecto fica bem claro para o modo como Inês deve viver o seu carisma franciscano, independentemente daquilo que a frustre, independentemente daquilo que ocorra de errado. Que ela possa olhar também para Maria como um espelho, que ela possa se moldar através dessas atitudes. Em seguida, ela completa: assim como a gloriosa Virgem das Virgens o trouxe materialmente, assim também você, seguindo seus passos, especialmente os da humildade e pobreza, sem dúvida alguma, poderá trazê-lo espiritualmente em um corpo, casto e virginal. Você vai conter quem pode conter você, e todas as coisas. Vai possuir algo que, mesmo comparado com as outras posses passageiras deste mundo, será mais fortemente seu. Nisso, enganam-se certos reis e rainhas deste mundo. Sua soberba pode chegar até o céu, e sua cabeça pode tocar as nuvens, mas no fim serão reduzidos ao esterco. Aqui também lembra-se muito a figura, novamente, do presépio, porque Jesus não nasceu numa família de reis e rainhas para obter poder, mas habitou num lugar, numa pessoa que não tinha nenhum teto para poder recebê-lo quando nascesse. Porém, tinha uma alma muito maior do que tudo isso. Agora, no entanto, Santa Clara também vai adentrar em outro assunto dentro dessa carta, o assunto final. Ela diz: quantas coisas sobre as quais você pediu a minha opinião, acho que posso responder o seguinte. Você pergunta que festas nosso glorioso Pai São Francisco nos aconselhou a celebrar especialmente, pensando, se entendi bem, que é possível variar os pratos. Em sua prudência, você certamente saberá que, com exceção das fracas e das doentes, para quem exortou-nos e até mandou usar de toda a discrição possível, com respeito a qualquer alimento, nenhuma de nós que fosse sadia e forte deveria comer senão alimentos quaresmais, tanto nos dias feriais como nos festivos, jejuando todos os dias, com exceção dos domingos e do Natal do Senhor, em que deveríamos comer 2 vezes. Também nas quintas-feiras e em tempo ordinário, fica à vontade de cada uma. Quem não quiser, não é obrigado a jejuar. Mas nós, sadias, jejuamos todos os dias, exceto nos domingos e no Natal. Mas não somos obrigadas ao jejum de acordo com o escrito do Beato Francisco,
por todo o tempo da Páscoa e nas festas de Santa Maria e dos santos apóstolos, a não ser que essas festas caiam em sexta-feira. Mas, como disse, as que somos sãs e fortes, sempre comemos alimentos quaresmais. Aqui, então, Clara entra no assunto das abstinências, mas aqui, como percebemos, ela comunga do mesmo espírito de Francisco, tendo muito compaixão e muita discrição, como ela mesma usa o termo. Use de sabedoria e discrição, para que não haja abusos na forma de viver o jejum. Conhecemos algumas histórias de São Francisco, nas quais os irmãos estavam passando fome e até corriam risco de vida por estarem fazendo jejuns muito pesados. Mas o santo, ao invés de repreender para que vivesse um jejum impossível à carne, na verdade se demonstra muito misericordioso e leva os irmãos todos para se alimentarem junto com os irmãos que passam fome. E exortam para que vivam esse jejum de uma forma mais sadia. Aqui também, nesse momento onde Clara escreve essa carta, Francisco já havia admoestado ela para que ela não exagerasse também. Clara se considerava uma das irmãs sadias, porém, como sabemos, ela já estava muito adoentada nesse período também, mas não deixava de exortar as irmãs para que se vivesse de uma forma mais tranquila. E ela complementa: entretanto, como não temos carne de bronze, nem a robustez de uma rocha, pois até somos frágeis e inclinadas a toda debilidade corporal, rogo e suplico no Senhor, querida, que deixe com sabedoria e discrição essa austeridade exagerada e impossível que eu soube que você empreendeu, para que, vivendo sua vida, seja louvor do Senhor, e para que preste a seu Senhor um culto racional, e seu sacrifício seja sempre temperado com sal. Eu lhe desejo tudo de bom no Senhor, como desejo a mim mesma. Lembre-se de mim e de minhas irmãs em suas santas orações. Assim Clara termina sua carta, deixando para Inês uma palavra de consolo, de alegria e também de orientação, para que ela possa viver isso de uma forma, como eu disse, visual, contemplativa, mas transformadora. Ela diz que o sacrifício deve ser temperado com o sal, ou seja, que essa comida quaresmal, que esse alimento também festivo, não seja para elas algum motivo de impedimento para o crescimento espiritual, mas que isso possa sempre colaborar para que seja temperado como o sal da terra e luz do mundo. Que esse jejum não seja em vão apenas uma austeridade exagerada, porque, como vemos aqui, a graça é o que mais importa, só Deus basta. Então, assim, terminamos esse pequeno vídeo, essa pequena reflexão acerca dessa carta. Um forte abraço, paz e bem. Um forte abraço. Putz, na verdade, sem abraço, paz e bem.